Sejam bem-vindos ao culto online da Igreja Metodista em Valão do Barro. O culto online está prestes a começar. Reúna sua família e conecte-se com Deus. Deus quer falar com você. Som
Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nos colocamos mais uma vez diante da tua presença, reconhecendo, ó Deus, que não somos nada diante de ti. Carecemos, ó Deus, do teu perdão, da tua misericórdia, dia após dia. Mas também, Senhor, não podemos acostumar com o pecado. Nós precisamos, ó Deus, mudar a nossa vida, mudar o nosso pensamento, a nossa atitude. Senhor, obrigado, Deus, por essa rica oportunidade de estar mais uma vez diante da tua presença, Senhor, apresentando a ti os nossos erros, os nossos pecados. Ó Deus, nós cremos, ó Deus, que nós temos um Deus que é perdoador, um Deus que é amoroso, um Deus que é justo, um Deus
Glória a Deus. Amados, nós lemos um texto que nos fala a respeito de uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, que é a história de José do Egito. Nos fala para nós a respeito de perseverança, de paciência, de confiança, de fé, de saber quem é o Deus que nós servimos, o que Ele é capaz de fazer, e acima de tudo entendermos que há um favor de Deus para nós. Deus não nos fez e nos colocou nesse mundo e virou as costas. Deus está olhando para cada um de nós em cada fase da nossa vida. Quando nós olhamos para trás, nós vemos o agir, o mover de Deus, a ação do Senhor em cada detalhe, a nosso favor. Eu quero te falar a respeito desse favor do Senhor, ou seja, da graça de Deus sobre nós, que muitas vezes nós não merecemos, mas nós somos alcançados por esse favor do Senhor. A nossa história sendo escrita pelo dedo de Deus, pela mão do Senhor. Eu quero crer que você tem visto isso, o agir do Senhor na sua vida. O fato de estarmos aqui hoje é sinal de que Deus tem cuidado de nós, tem nos guardado, tem nos protegido. E assim eu profetizo também sobre a tua casa, aí onde você está assistindo esta palavra, que o Espírito Santo te revele também a vontade, o querer do Senhor, que você possa entender que há um favor de Deus para cada um, para aqueles que esperam nele, para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que não desistem nem desanimam. Esse é um tempo de luta, de provação, é um tempo onde estamos sendo peneirados, onde, querido, está sendo separado pelo Senhor o joio do trigo, aquele que serve, aquele que não serve, aquele que realmente, queridos, está aguardando pela coroa que está reservada àqueles que são fiéis até a morte. Nós estamos vivendo o tempo da realidade, do apocalipse, da revelação. Você precisa entender que o funil está sendo colocado. Nós estamos sendo peneirados, mas aquele que é cristão, aquele que confia no Senhor, que no final de toda a prova, assim como o ouro é depurado, o que sobra, o que fica, o que vai restar é ouro puro, é algo precioso aos olhos do Senhor. A tua vida é preciosa aos olhos do Senhor, o teu casamento é precioso aos olhos do Senhor. Querido, em nome de Jesus, se submeta ao Senhor a cada dia. E nós hoje vamos ver isso através da vida de José, não da forma que nós comumente pregamos, mas eu quero levar a você a ter os olhos espirituais abertos, para você entender a respeito do favor do Senhor, que vem através da revelação da sua palavra. Queridos, eu quero te lembrar que lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 1 e 2, está escrito assim: Simão Pedro, servo do apóstolo de Jesus, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Amados, que coisa maravilhosa, que revelação Deus deu ao apóstolo Pedro a respeito de Jesus, o como nós alcançamos a graça, a paz que excede todo entendimento, que segundo a revelação que o Espírito colocou no seu coração, pode ser multiplicada. Ou seja, querido, quando nós temos o pleno conhecimento de quem Deus é, do que Ele é capaz de fazer na nossa vida, nós somos inundados de uma paz que excede todo o entendimento. Não são as circunstâncias que determinam a nossa paz.
Não é aquilo que hoje está acontecendo que vai determinar o nosso futuro, a não ser você estar fazendo o que você está fazendo aqui hoje, buscando a presença do Senhor. Portanto, querido, ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas estejam fora de ordem, todavia nós a cada dia nos alegramos na presença do nosso Deus. Nós temos uma paz interior, nós temos a certeza que no final o Senhor há de triunfar, que a sua vontade vai prevalecer na nossa vida. Eu fiz questão de ler esse texto para você, porque ele traz o resumo da história de alguém que poderia viver uma vida amargurada, não é? Alguém que foi marcado por traições, por tantas coisas, mas no final ele reconhece a história. Nós lemos o texto que narra a revelação que Deus dá a ele, e ele entrega isso para os seus irmãos, porque ele tem o pleno conhecimento de quem era o Deus que o guardava. Querido, que o Senhor possa te revelar nessa noite, que ao sair daqui você entenda que a sua vida está nas mãos do Senhor, que Deus está escrevendo a história da tua vida, que Deus está preparando algo que o coração ainda nem sentiu, que os seus olhos ainda nem viram. Deus está preparando algo que vai te surpreender em nome de Jesus. Sabe, queridos, tem coisas que nós aprendemos nessa vida que são importantes para nós. Por exemplo, o conhecimento adquirido, a capacidade que nós temos de aprender ou apreender as coisas, é algo que nós levamos conosco, que ninguém pode tirar. Bens materiais a gente pode ter hoje, amanhã pode não ter, mas o conhecimento, o saber, é algo importante para nós. Com a sabedoria, então, que vem através da revelação de Deus para nós, e na Bíblia nos fala de alguém que um dia teve uma oportunidade diante do Senhor, que foi Salomão. Ele escolheu a sabedoria, porque na sabedoria nós adquirimos o zelo pelo Senhor, nós recebemos dele a revelação de quem ele é, de que a nossa vida está nas mãos dele. E o que é interessante, porque o conhecimento nos traz a capacidade de saber e de aprender, mas a sabedoria nos leva a usufruir das coisas, nos leva então a usar aquilo que Deus tem preparado para nós. Então não basta somente conhecimento, nós precisamos de sabedoria. Sabe, queridos, a sabedoria, e portanto é uma das coisas mais importantes que nós podemos buscar, mas não é um saber empírico, algo que os livros apenas vão nos ensinar, mas nós estarmos diante desse Deus que se revela a nós, esse Deus que mostra para nós que nem mesmo a nossa vida começou a partir de um óvulo e de um espermatozoide, mas nós sabemos que a nossa vida foi idealizada por um Pai na eternidade, que nós fomos sonhados, pensados, que o Senhor planejou algo tremendo, especial. As experiências que cada um tem no Senhor são preciosas aos olhos do Senhor. Há um plano eterno de Deus para nós, mas nós, querido, precisamos então buscar isso no Senhor, essa revelação. Acabamos de agradecer a Deus por um casamento que tem perpetuado, porque, queridos, parece que a juventude hoje precisa aprender algo básico, que a nossa geração, que já alcançamos as bodas de prata, estamos indo para a direção das bodas de ouro, e outros que já alcançaram as bodas de ouro, aprenderam do básico. E o básico é que quando algo que era nosso, que era conquistado com tanta dificuldade, que se quebrava, a gente consertava, não jogava fora. A gente dava um jeitinho
emendava, porque era valoroso. Presentes era algo que a gente ganhava em ocasiões especiais, dia do nosso aniversário, Natal. Então era valorizado, era precioso. Se estragava, a gente buscava o nosso pai, a nossa mãe nos ajudar a consertar. Hoje a coisa está descartável, e nós precisamos aprender isso no Senhor. Porque então alguns casamentos hoje passam por problema, não chegam a bodas de prata, a bodas de ouro, porque tem algo sobre o casamento que nós não sabemos. Esse saber não está na vida de pessoas. Está faltando, portanto, sabedoria nos casamentos. Porque algumas vezes nós temos problemas, como problemas financeiros, porque existe algo sobre a finança que nós não sabemos, não temos conhecimento, nós não sabemos usá-la. Porque você já parou para pensar no tanto de coisas que nós perdemos na vida por falta de sabedoria? Mas eu quero te lembrar que a sabedoria do Senhor, aquela revelada que faz com que a gente seja bem sucedido, junto com o saber que nós aprendemos, querido, nós nos tornamos pessoas abençoadas. Esse é o desejo do Senhor. Às vezes, querido, foi uma oportunidade de negócio, ela não se concretiza porque falta o quê? Sabedoria. Não acontece. Vem as oportunidades, a gente perde porque falta sabedoria. Relacionamentos são quebrados porque falta sabedoria, tanto nas palavras quanto nas atitudes. Olha o quanto é importante a sabedoria para nós. E por isso, se nós queremos adquirir isso, aonde está? Está no Pai que fez todas as coisas, fez a nossa vida, tem cuidado de nós. E aonde, de que forma nós alcançamos isso? Orando. Você deve fazer uma oração sincera, pura, simples, como é simples o Deus que nós servimos. Uma oração que venha agradar o coração do Senhor, dizendo: Senhor, me dê sabedoria. Jesus muitas vezes, ao aproximar de alguém, ele é direto, ele diz: o que você quer que eu te faça? E muitas vezes nós achamos que sabemos algo, mas nós não colocamos diante do Senhor. Ou às vezes até nós sabemos, mas aplicamos errado ou no tempo errado. E eu quero que você esteja pensando isso na história de José, porque isso aconteceu na vida de José. José, ele não se atrevia a tomar nenhuma atitude sem que contrariasse o Deus do qual ele servia. Porque alguém que teve a condição de tomar decisões que seriam dele, que trariam para ele talvez uma alegria momentânea, uma satisfação, mas não seria a vontade do Senhor, não estaria no propósito do Senhor. Nessa vida, querido, nós seremos felizes quando nós entendermos o propósito de Deus na nossa vida. José entendeu o propósito da sua vida. Portanto, a história de José não é a história de uma vida, mas é uma vida colocada nas mãos do Senhor. Entendendo que tem momentos que a gente não entende as coisas, tem momentos de prisão, tem momentos de traição. Sim, nós passamos nesse mundo assim, sendo injustiçado às vezes. Mas aquele que tem a Deus como Pai, que sabe que Ele tem cuidado de nós, querido, nós podemos nos preparar para um tempo melhor, um tempo de restituição, um tempo de bênção, um tempo onde nós vamos olhar e entender o propósito do Senhor na nossa vida. Tiago, no capítulo 1, versículos 5 e 7, nos dá uma direção, porque às vezes, diante das circunstâncias, a nossa oração é: Senhor, me dê sabedoria, porque se o Senhor me der força, talvez eu parta para a ignorância.
Então Tiago, no capítulo 1, no versículo 5 a 7, ele diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Está aí a direção para nós. Hoje pela manhã estávamos falando a respeito da palavra de Deus, a Bíblia. E a pergunta que eu fiz, uma pergunta teológica, uma pergunta que hoje se questiona muito e que não pode estar no nosso coração. Querido, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus ou ela é a palavra de Deus? Porque se você estiver em dúvida a respeito disso, você não deixa que plenamente você tenha a revelação da vontade do Senhor. Porque aqueles que dizem, não, a Bíblia ela contém, você está diminuindo a palavra do Senhor. Porque tudo que o Senhor tinha para falar para mim e para você, e olha, hoje nós estamos falando sobre sabedoria, e aqui está um texto que nos ensina a alcançá-la, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, querido, aí é a palavra de Deus. Tudo que Deus gostaria de falar para nós já foi escrito, já foi decretado. E chega no final, em Apocalipse, e ainda nos adverte: olha, cuidado, não acrescente nada, nem um tio, nem uma vírgula, porque tudo que o Pai tinha para falar para nós como filho está aí. Se te falta sabedoria, portanto, busca ao Senhor. E Tiago tem essa revelação, ele diz, e tem mais, ele diz que a todos ele dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada, ou seja, peça, e peça com fé que o Senhor vai te dar. O que está faltando na tua vida, querido, para você tomar uma decisão no Senhor? E a principal delas, de entregar a sua vida nas mãos dele, o seu casamento nas mãos dele, as suas finanças na mão dele, o seu futuro nas mãos dele, os seus filhos nas mãos dele. O que está te faltando? Se está te faltando algo, querido, peça a Deus, peça ao Senhor. Mas sabe, querido, só que junto com a sabedoria, que ela é importante para nós, tem outra coisa que nós precisamos muito, e eu creio que eu preciso, você também, que é o favor de Deus na sua vida. Amém, querido? Glória a Deus, eu preciso muito do favor do Senhor. Porque não adianta nada eu ter toda a sabedoria do mundo, mas se eu não estiver na posição, naquele lugar onde o Senhor determinou que eu estivesse, para que quando Ele determinasse que o anjo viesse e me entregasse a porção da bênção, eu preciso estar na posição, eu preciso estar no lugar certo. Nós temos um endereço celestial que o Senhor espera que a gente esteja, porque o Senhor tem preparado para cada um de nós aqui uma bênção especial. E eu louvo a Deus porque você escolheu um melhor lugar, um dos melhores lugares para você receber o favor do Senhor, é na casa dele, na casa do Pai. Porque se você não estivesse aqui, você não estaria recebendo essa palavra profética, você não estaria entendendo aquilo que o Senhor está preparando para você. José, ele entendia isso, ele tinha um temor do Senhor. Aquela mulher queria que ele perdesse o favor de Deus, chegou a rasgar a roupa dele em um momento, para que ele não estivesse no lugar, na posição. Quando o Senhor o agisse na vida dele, e depois que ele passou aquela circunstância toda, antes dele estar numa posição de honra, ela tenta tirá-lo, rasgar a roupa dele, tirá-lo do lugar da bênção. Querido, fique com os teus olhos espirituais abertos, cuidado com as armadilhas do diabo. O diabo pode tentar destruir teu casamento, tentar destruir a tua fé,
Mais uma vez eu torno a te dizer, esse tempo de pandemia, querido, está peneirando muitas pessoas. A fé de muitos tem se esfriado. No entanto, deveria estar aumentando, porque é assim, quanto maior a luta, maior tem que ser a nossa busca, a nossa confiança no Senhor. Está acontecendo na vida de muitos o contrário, estão se esfriando, estão perdendo a fé. Igrejas talvez não voltem a abrir mais suas portas. Amados, em nome de Jesus, se nós queremos o favor do Senhor, nós precisamos então buscar, Senhor, como eu adquiro isso? Através da sabedoria. Mas sabe, querido, na sabedoria ela vai te levar a um lugar especial. Esse lugar é a presença do Senhor. Porque quando nós entendemos isso, que o favor está aonde o Senhor está, por isso a multidão ia atrás do Senhor, os discípulos iam atrás do Senhor, aqueles que entendiam que estavam recebendo um milagre, uma cura especial, eles não somente ficavam felizes com a cura, mas eles largavam tudo para seguir o Senhor, porque chegou o tempo, querido, do último avivamento. O tempo do último avivamento, você não vai mais atrás da bênção, mas atrás do abençoador. Você não vai mais atrás do milagre, você vai atrás daquele que é capaz de realizar algo impossível na sua vida. Nós não estamos mais atrás, querido, de uma bênçãozinha qualquer, mas nós queremos o abençoador, aquele que em todo tempo tem que estar conosco. É nesse lugar, porque quem entende isso alcança o favor do Senhor, porque é Ele quem controla todas as circunstâncias, é Ele que abre todas as portas, é Ele que faz que as conexões certas aconteçam na nossa vida, é Ele que nos coloca diante de pessoas estratégicas que vão então mudar o rumo da nossa história. Às vezes nós nem sabemos, mas o Senhor sabe, está trabalhando. A palavra do Senhor diz isso, que o Senhor trabalha por aqueles que nele espera, confia no Senhor. Deus está ligando os pontos, e na hora certa, no tempo certo, você vai entender que tudo o que te aconteceu era o Senhor cuidando de você, era o Senhor trabalhando na tua vida. José do Egito, ele chega onde ele chegou, e eu li para você o fechamento da sua história. Eu li para você como o coração de José estava, porque ele chegou a se tornar o segundo em todo o Egito, porque ele tinha a revelação, o conhecimento, que o capacitou, o habilitou a alcançar o favor de Deus. É isso que Deus está falando para nós nessa noite, querido. Não se preocupe com o favor do Senhor, sem que antes você conheça esse Deus, sem que você tenha experimentado do Senhor. O pleno conhecimento de quem Deus é, querido, vai nos trazer graça e paz multiplicada, como Pedro teve. A oração então de Pedro foi para que a graça, ou seja, o favor de Deus e a paz do Senhor sejam multiplicadas. Eu profetizo isso na tua vida, querido, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, a graça, o favor imerecido seja multiplicado na tua vida todos os dias. Que ela jamais venha a diminuir, mas pelo contrário, venha a aumentar na tua vida. Então nós podemos afirmar que o favor de Deus, ele pode então ser multiplicado. Nós já temos uma medida desse favor. Quem aqui já tem Jesus como Senhor e Salvador? Então você já tem essa medida de Deus na sua vida.
Você já conhece o amor do Senhor, que nos amou tanto, que deu o seu Filho unigênito. Isso é graça, isso é medida do favor, do amor do Senhor para nós. Você não pode, em forma alguma, em tempo nenhum, se dizer: eu estou desamparado, Deus não me ama. Não, querido, Ele te ama, e te ama tanto, que Ele foi capaz de dar o seu único Filho para morrer e ressuscitar em nosso favor. Ou seja, nós já temos uma parte da revelação de quem Deus é. Agora, como é esse favor multiplicado? Esse favor multiplicado, ele vem através de nós irmos mais fundo na presença do Senhor. Quero mais uma vez te lembrar a respeito do Salmo 34, versículo 8. E nessa manhã também nós trouxemos essa revelação, e eu fiquei isso no coração de trazer aqui nessa noite, para quem não pôde estar. Aliás, quero te fazer um convite, querido: não perca a escola dominical. Tem sido uma bênção, um tempo precioso da revelação da palavra de Deus para nós, e nós trouxemos essa revelação que está no Salmo 34, versículo 8, que diz: provai e vede que o Senhor é bom. E quando a palavra do Senhor diz bem-aventurado, Ele está dizendo: é feliz o homem que nele se refugia, que busca no Senhor. O que é provar, querido? Provar, então, não é você se empanturrar, porque existe até um ditado que diz isso, né? Quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Não é isso. Provar é saborear. A cada fase da nossa vida, a cada momento, você deve saborear o agir do Senhor, a mão do Senhor, a provisão do Senhor na sua vida. José saboreou em cada momento, nos momentos bons e nos momentos ruins. Ele sabia que o Senhor se agradava do seu coração. O Senhor colocou José à prova em vários momentos, mas com certeza a vida de José tinha um sabor especial para o Senhor. E José pôde saborear e ver que o Senhor foi bom na sua vida. Mas não foi bom só nos momentos bons, no sonho que o levou a tantas circunstâncias desagradáveis. Mas ele foi ver que o Senhor é bom quando cuidou dele. Ele não morreu no poço. José não morreu na prisão. A história de José não acabou com as traições, com as armações do inimigo. Ele pôde saborear a mão do Senhor, a graça do Senhor, o favor do Senhor na sua vida. É uma história maravilhosa, porque quando nós conhecemos o Senhor, quando nós conhecemos o coração de Deus, quando nós conhecemos o amor de Pai que Ele tem por nós, nós somos alcançados por uma graça, por uma misericórdia multiplicada na nossa vida. E então nós usufruímos não somente a presença, mas o favor do Senhor. Primeiro a presença, depois o favor. Não inverta isso. Senhor, se o Senhor me fizer isso, eu vou te adorar. Mas como foi a invocação hoje do culto? Adore ao Senhor em primeiro lugar, querido. Agrade o coração do Senhor. Usufrua da presença dEle. Aproveite como é bom saborearmos esse tempo de estarmos na casa dEle, o adorarmos em espírito e em verdade. Você já parou para entender que você é a resposta da procura de Deus incessante nessa geração? E o que o Senhor procura? Procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aqueles que fizerem isso vão saborear o favor do Senhor, vão saborear a graça do Senhor, vão saborear a misericórdia do Senhor.
vão usufruir do melhor de Deus. Essa é a tônica da história de José. Mas então, querido, nos vem uma pergunta no meio assim, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Por que será que nós nos frustramos tanto? Se nós sabemos que temos acesso ao trono da graça, as misericórdias do Senhor, a graça do Senhor, as maravilhas que o Senhor tem preparado, por que nós nos frustramos tanto? Porque nós não nos dedicamos a conhecer o coração do Pai. Ao invés de nós estarmos falando tanto, usando a oração como uma mão única, nós precisamos entender que a oração é um diálogo, que nós deveríamos ouvir mais a Deus do que falar, que na quantidade de palavras, querido, pode haver confusão na nossa mente, não nos traz a revelação, não nos traz o conhecimento, mas ter um tempo de silêncio, de qualidade na presença do Senhor. Você vai ser inundado com a presença dEle, e o teu coração vai encontrar essa paz, e a resposta e as frustrações irão embora. Às vezes nós conhecemos muito o relacionamento de servo e de Senhor, mas nós não conhecemos o relacionamento de pais e filhos. Por isso Satanás ataca tanto as famílias, porque quando nós apresentamos esse Deus que quer intimidade para conosco, que quer nos revelar a sua vontade, que diz para nós: ei, acalma teu coração, que eu estou no controle da tua vida, eu sou teu pai, você logo começa a ligar o seu relacionamento com seu pai aqui na terra. Ele é meu pai, mas o meu pai não foi essa Coca-Cola toda. Eu não tive esse bom relacionamento. Querido, eu também não tive. Eu estou falando isso, querido, de alguém que está aqui não para dizer que teve um relacionamento perfeito com meu pai. Sim, mas eu tive com meu pai. Eu resolvi essa questão com intimidade com meu Pai Celestial. Todas as minhas frustrações de filho, eu resolvi com o meu Deus, o meu Pai. Eu pude, querido, ser acolhido por Ele, tratado por Ele. Muitas vezes eu tive que chorar aos pés do Senhor para entender por que o abandono na minha família, porque nos momentos que eu mais precisei Ele não estava presente, e muitas vezes eu esperava uma atitude dele, e a atitude era atitude errada, mas o Senhor em um momento trabalhou no meu coração, no meu íntimo, e diz: ei, ainda que teu pai e a tua mãe tenham se esquecido de você, eu jamais me esquecerei de você. A minha vida sempre esteve nas mãos desse Pai amoroso. E essa revelação, querido, não nos traz frustrações, nos traz a revelação que nós temos um Pai celestial que nos ama, que está escrevendo a história da nossa vida. Às vezes nós conhecemos muito a Deus como Senhor, Deus é meu Senhor, ou eu sou o teu servo. Às vezes nós louvamos o Senhor assim, cantamos isso: eu faço tudo o que o Senhor mandar. Isso está certo, querido, mas isso é parte da revelação de quem Ele é. O grande problema é que nós não conhecemos Deus como nosso Pai, não conhecemos o coração amoroso dEle para conosco. E esse é o exemplo, por exemplo, do irmão do filho do pródigo, né? Que a gente conhece a parábola, porque ele não conhecia o coração do próprio pai, vivia na casa do pai, mas não usufruía do que o pai tinha. Ele chega a cobrar um cabrito, no entanto, querido, todos os cabritos eram dele, ele não sabia. Se o pai pudesse trocar num bom português para ele, diria: meu filho, pega esse cabrito, pelo amor de Deus, mata ele, destrincha, come, porque ele é teu, sempre foi teu.
E muitas vezes nós estamos assim, queridos, sem usufruir dentro da casa do Senhor, com relacionamentos de Deus lá em cima e nós aqui embaixo, e nós não temos a intimidade de falar com Ele. Nós não temos esse relacionamento íntimo. Ei, querido, mais do que nunca chegou o tempo de você ter intimidade com Deus Pai, de você rasgar o teu coração, ao invés de rasgar as suas vestes. Um tempo de você se abrir diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não quero mais o controle da minha vida, eu quero que o Senhor venha controlar a minha vida, as minhas vontades. E sabe, amados, por isso nós estamos nessa prova, porque falar de Deus é uma coisa, e quando nós falamos de Deus, nós até atraímos o favor do Senhor. Mas quando nós vivemos Deus, nós atraímos a presença dEle para a nossa vida. E o que mais nós estamos precisando é a presença dEle. Alguém consegue enxergar aqui o vírus da Covid, ou quem aqui está com o vírus ou não? Mas nós tomamos com ousadia, fé e confiança que nós podemos estar aqui com todas as precauções que nós precisamos, não podemos abaixar a guarda, mas nós somos ousados em confiar que a nossa vida está nas mãos do Senhor, que Deus está no controle da nossa vida, que nós podemos confiar nele. Deus, na verdade, está então como Pai nos testando a nossa fé, testando a nossa confiança. É tempo de nós nos colocarmos diante do Senhor e conhecer a vontade do Senhor na nossa vida. Esse é o grande segredo para que o favor do Senhor nos alcance. É conhecer a Deus como Pai, conhecer a Deus como aquele que quer sim nos abençoar, mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar o nosso casamento. Tudo depende de conhecer o Senhor da maneira certa, para podermos então usufruir do melhor que Ele tem preparado para nós. Porque quando nós conhecemos a Deus como Pai, o que acontece é que nós somos mudados. Nós adquirimos a condição de entrar no lugar da bênção, porque nós nos colocamos agora como filhos, e como filho nós entendemos que somos herdeiros. O interessante é que os dois filhos daquele pai que nós conhecemos, a parábola do filho pródigo, algo que ele sabia, que ele era herdeiro, por isso ele pede a parte dele. Ele tinha consciência que ele tinha uma herança, e muitas pessoas hoje sabem que Deus tem uma herança, mas não vive a posição de filho. Por isso que aquela história tão impressionante, ele acaba perdendo tudo. E é assim, enquanto nós não temos a revelação de Deus Pai, nós vamos na vida perdendo coisas. Mas tem algo que o filho pródigo nunca perdeu, é saber que ele tinha um pai, e que no momento que ele caísse em si, ele podia voltar para a casa do pai, para a presença do pai, para voltar para o lugar de honra, para aquele lugar onde ele era herdeiro e podia usufruir de tudo que o pai tinha preparado para ele. Essa revelação, esse conhecimento revelado tem que estar na minha vida e na tua vida, querido. Pode ser que você perca muitas coisas nessa vida, mas não perca a revelação, o conhecimento de quem Ele é, e que Ele está no controle da tua vida. José foi vendido pelos seus irmãos, tido como morto, retirado do convívio do seu pai Jacó, e por fim foi preso injustamente por algo que ele não fez. Por tudo isso, José
tinha tudo para duvidar e abandonar os sonhos que Deus tinha colocado no seu coração e viver uma vida frustrada. José escolheu esperar o tempo de Deus. Vire para a pessoa que está ao seu lado, diga para ele: espere um pouquinho mais. O seu tempo vai chegar. Porque o que vai chegar no teu tempo é o tempo de Deus. Sabe que tempo é esse, querido? É o Kairos. Não é o tempo que é medido em horas, minutos e segundos, mas é o tempo propício, o tempo onde tudo converge em nosso favor. Todo o plano e o planejamento eterno do Senhor se cumpre na nossa vida. E eu profetizo isso sobre a tua vida, querido, que todos os sonhos, os projetos do Senhor vão se cumprir na tua vida também. Mas não saia da posição do Senhor, não desista, não desanime. Nós não sabemos hoje a respeito do nosso futuro, o que será. Muitos estão aí com um ponto de interrogação: como será? Sabemos que é um novo normal, nós não sabemos que não vai ser nunca mais o que foi, mas o que nós temos a certeza no nosso coração pela fé é que o Senhor vai estar no nosso futuro, que a presença do Senhor jamais vai nos faltar, e que o Senhor está ligando os pontos em nosso favor, escrevendo a nossa história. Esperar o tempo de Deus quando tudo vai bem, até normal e nos convém, é fácil, mas quando tudo vai mal, somente quem tem, como José, um espírito excelente e uma fé inabalável, sobrenatural, pode entender lá na frente que o Senhor estava no controle de todas as coisas. José soube perseverar e esperar o tempo de Deus sem desanimar. Porém, esperar, querido, entenda que não é ficar de braços cruzados, não é comodismo, mas é agir nas oportunidades que o Senhor nos concede. Deus nos concedeu uma oportunidade de estarmos hoje aqui, na casa dele, ouvindo a respeito do amor dele por nós, descrita na palavra dele. José, ele não desperdiça a oportunidade dada por Deus na sua vida, e por isso ele foi bem sucedido. Eu quero profetizar isso na sua vida também. Não perca a oportunidade que Deus está te dando de ser abençoado, de receber a revelação de quem Deus é, do amor de pai para com você, filho e filha. Não perca a revelação do propósito do Senhor para a tua vida, porque se você tiver essa revelação e aproveitar as oportunidades, você verá o favor do Senhor nas mínimas coisas, em cada tempo, em cada momento, em cada fase da nossa história. Porque uma coisa é solteiro pensando em casar, outra coisa é o casamento já pensando em ter filhos, a outra coisa é ter dois. E de repente, quando você olha e vê, você já não é somente pai, mãe, você já se torna avós. Você já começa a ver a segunda geração, a terceira geração, alguns aqui estão vendo. E olham para trás e vê que a vida passa como um conto ligeiro, mas que em toda a nossa vida o Senhor se fez presente. Amados, eu quero profetizar isso sobre a tua vida, que, por exemplo, o Salmo 40, versículo 1 seja uma realidade na tua vida. E o que diz o Salmo 40, versículo 1? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Antes de o Senhor ouvir o teu clamor, querido, espere com paciência no Senhor.
José esperou com paciência no Senhor, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia que a história dele não acabaria naqueles momentos que entristeceram com certeza em algum momento o coração dele, e o que o fez chorar. Imagina José com o sonho de Deus numa prisão, mas ele soube com paciência esperar no Senhor. Querido, que você veja o favor sendo multiplicado do Senhor sobre a tua vida, que você veja portas sendo abertas pelo Senhor, em nome de Jesus. Para alguns vão fechar, para você vai se abrir, porque é o Senhor que vai abrir. Que você, querido, veja as oportunidades que o Senhor vão colocar na tua vida, lugares sendo preparados, hora, minutos, segundos. Você vai entender que se você não estivesse ali, você não alcançaria o favor do Senhor, mas o Senhor te colocou no lugar certo, na hora certa. Por isso você hoje está como quem sonha, a sua boca vai se encher de riso, porque você verá que foi o Senhor que te levou até aquele tempo, aquele momento. Eu profetizo como ministro do Evangelho, como profeta, o milagre do Senhor te alcançando, o favor do Senhor acontecendo na tua vida, e que a sabedoria, a revelação do Senhor, em nome de Jesus, você vai sair daqui, mas vai com o seu coração inundado, na expectativa do que eu tenho pregado e falado, que eu tenho saudade do futuro. Como a gente pode ter saudade do futuro? Porque eu vivo na expectativa do novo de Deus para a minha vida, daquilo que o Senhor vai fazer, do agir, do mover do Senhor, daquele tempo, daquele momento onde eu vou me alegrar, e eu tenho me alegrado a cada momento, cada fase da nossa vida. Nós temos nos alegrado na presença do Senhor e reconhecido: Senhor, como o Senhor é bom, como a tua misericórdia, a tua graça tem nos alcançado. Ah, querido, eu quero profetizar que no teu trabalho, que na tua casa, que na tua história, no teu relacionamento conjugal, familiar, você vai experimentar a boa mão do Senhor em todo tempo. Que você jamais vai se sentir só, desamparado, porque eu e você temos um Pai que está no controle da nossa vida. Eu quero deixar para você algumas palavras na palavra do Senhor, para não ficar em Pastor Rogério capítulo 1, versículo 1, para que você grife, marque, para que no tempo das lutas, das suas provações, você experimente o quanto Deus é bom e tem reservado o melhor para nós. Um dos textos, e aí abra em Efésios no capítulo 1, versículo 17, Efésios 1, 17, diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Efésios está dizendo para mim e para você, querido, que se você clamar, se você orar, se você buscar, Ele vai derramar uma porção de revelação do espírito de sabedoria, para você então ter os seus olhos espirituais abertos, para você então conhecer quem Ele é. Aproveite que você está em Efésios, vai agora no capítulo 4, versículo 13, e diz que
Quem sabe você recebendo essa palavra, você ainda continua meio atordoado, mas pastor, o senhor diz isso porque o senhor não sabe o que eu estou passando, a minha realidade tem sido outra, pastor. E Efésios no capítulo 4, versículo 13 diz: acalma teu coração, aquieta-te, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tem um tempo, querido, persevere, espere até que o Senhor se revele a você pela fé e Ele te mostre qual é a perfeita vontade e torne você um cristão maduro para esperar no Senhor. Porque quem não sabe esperar no Senhor é como uma criança que diz: eu quero, eu quero, eu quero, e ela só chora, esperneia até que ela ganhe o pirulitinho dela. Mas eu creio que eu e você não estamos aqui nessa noite por causa de um docinho qualquer, é mesmo? Eu creio que você está esperando algo maior do Senhor, um favor que venha mudar a tua vida, a tua casa, a tua história. Para isso você precisa se colocar diante desse Deus Pai e dizer: sim, Senhor, eu estou aqui como filho, se revela a mim, mostra-me a tua vontade, o teu querer. E eu quero que, para finalizar, você vá em Colossenses no capítulo 1, versículo 10, porque o favor do Senhor vem para os filhos maduros, porque você só pode usufruir se você estiver preparado para receber a bênção. Se não tivermos, a bênção pode se tornar em maldição, porque você não está preparado, você ainda não é maduro. Em Colossenses no capítulo 1, versículo 10 diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Olha que interessante, querido, porque quando a bênção vem, as pessoas vão olhar para nós e vão ver que há algo diferente, extraordinário, há algo que humanamente é impossível, mas a nossa vida tem glorificado ao Senhor. Outros vão ver que há um Deus que toma conta de nós para o seu inteiro agrado. Olha, querido, viver para agradar o coração do Senhor, a nossa família agradando ao Senhor, o nosso casamento agradando ao Senhor, os nossos filhos como herança do Senhor, agradando ao Senhor. E diz mais, querido, porque esse é o desejo e essa foi a palavra profética que o Senhor decretou sobre a coroa da sua criação, que somos eu e você. A palavra é: crescei e multiplicai, está lá em Gênesis. Por isso esse versículo 10 de Colossenses 1, capítulo 1 diz: frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aleluia! Que maravilha, querido! É viver uma vida plena, abundante e que honre ao Senhor. Eu quero finalizar te lançando uma pergunta para que você responda para você mesmo. A tua vida tem agradado ao Senhor, exaltado o nome do Senhor, glorificado o nome do Senhor? Ou você tem vivido abaixo da vontade de Deus? E eu quero que você estenda isso ao teu casamento, à tua família. Eu quero que você olhe para dentro de você e se você está vivendo no centro da vontade do Senhor. Porque José, no final, ele entende isso, ainda que os irmãos dele não estivessem entendendo, ele chega a dizer isso. Olha, versículo 4, volta lá no texto de Gênesis 45. Então José, ele se apresenta aos seus irmãos e diz, e se revela e diz: eu sou José. Vocês achavam que eu estava morto,
mas eu sou José, eu ainda estou vivo. Os irmãos dele ficaram assustados, e José, no capítulo então 45, versículo 4, ele disse: chega mais perto que eu tenho algo para dizer para vocês. E disse José aos seus irmãos, quando eles se aproximaram: eu sou José, seus irmãos, a quem vocês venderam ao Egito. Mas o versículo 5 é algo que tem que estar na minha vida e na tua vida, que nós aprendemos na história de José. Ele diz para eles: olha, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Deus estava no controle da vida de José, não somente para ele receber, ser um depósito de bênção, mas ele ser um abençoador de vidas. Eu quero finalizar dizendo isso para você: o Senhor que está no controle da tua vida está preparando uma bênção especial para você, mas a maior delas é que o Senhor está te fazendo um cristão maduro para se tornar um abençoador de vidas. Muitas pessoas vão se apresentar a você em desespero, e você vai se tornar um abençoador de vidas. Você vai dizer: acalma, aquieta teu coração. Eu tenho um Deus Pai que tem controlado a minha vida, tem me abençoado, não tem me faltado nada. Eu quero dizer para você, entregar a sua vida a Ele também, que Ele pode fazer o mesmo na tua vida. Você tem uma palavra de vida no meio do caos, no meio da tristeza, no meio da morte. Já viu como é que a televisão tem mostrado esse tempo? Faz questão de dar uma vista aérea e mostrar um cemitério com covas abertas, esperando pessoas morrerem. Mas o Senhor tem providenciado portas abertas para que a gente leve a palavra de vida e de vitória. Deus tem providenciado esse tempo como o tempo da oportunidade, e não há tempo melhor do que o tempo do caos, o tempo da desordem, o tempo onde as pessoas perdem o controle das circunstâncias, da situação. Esse é o tempo oportuno que o Senhor dá aos filhos dele, para levar vida de Deus. Portanto, querido, se você veio aqui apenas buscar uma bênção, sim, eu quero profetizar que o Senhor vai te entregar na tua mão. Isso é apenas uma parte de quem Ele é, um abençoador. Mas a principal dela é que o Senhor quer te transformar em um abençoador também. Alguém cheio do Espírito Santo, cheio de unção, de graça, da revelação de quem Deus é, para abençoar vidas. Quantos estão dispostos a ser essa pessoa? Essa resposta de Deus para essa geração. Eu quero convidar o ministério de louvor a estar aqui na frente, e a você a se colocar em pé. Eu quero profetizar que no final da tua história você vai dizer, como José disse: acalma o coração, porque tudo que aconteceu na minha vida estava debaixo do propósito do Senhor. E José se tornou um abençoador, e você também vai se tornar um abençoador. Eu quero que você esteja colocando as tuas duas mãos aí no teu peito, no teu coração, fechando os teus olhos, se apresentando diante do Senhor e pedindo a Ele: Senhor, assuma o controle da minha vida. Sim, Senhor, que Tu possas estar trabalhando no meu futuro, mas para isso eu coloco o meu presente diante de Ti.
José soube colocar o seu presente, os seus momentos na presença do Senhor, e Deus foi trabalhando em cada um deles, preparando um futuro de bênção e de vitória. Coloque também hoje a tua vida diante do Senhor. E se você ouviu atentamente a voz do Senhor falando com você, se prepare para um futuro abençoado. Se prepare para aquilo que Deus está preparando para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E no final, eu quero profetizar aquilo que aconteceu na vida do pai de José, Jacó. Que quando a